Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, que está em obras a B3. Então, se vocês ouvirem alguma coisa estranha, o prédio inteiro está em reforma. Bem, você sabe que tem muita informação do programa, além do próprio programa. Se você entrar no site www.programamercadofuturo.com.br, você tem acesso a 5 redes ao lado esquerdo da tela: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e LinkedIn. Em todos esses canais, essas redes têm informação sobre mercado futuro. Fotos, texto e o YouTube e os programas todos que eu fiz em 2019. Esse programa daqui a pouco vai estar lá também. Bem, o assunto do programa hoje foi uma cavalgada muito interessante feita por um advogado que vocês conhecem. Ele é vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira e a família dele é uma tradicional criadora de uma raça de equinos, de cavalos. Então nós vamos começar o programa falando dessa cavalgada, que foi um negócio inusitado, e eu quero saber detalhes dela. Primeiro, como ele começou a mexer com a criação dos cavalos. Trata-se do Dr. Francisco de Godoy Bueno, que está aqui ao meu lado, vice-presidente da Rural. Ele, com um sócio e com a ajuda de treinadores, fez aí uma cavalgada de 500 quilômetros, é isso? É isso aí, Regis. Muito boa tarde, obrigado. Como é que começou a sua aventura com o cavalo? Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, é um grande prazer estar Obrigado. aqui. Mesmo o barulho da reforma não é tão bom quanto um barulho de um jumento berrando na fazenda, mas é sempre um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores, e ainda mais falando de um assunto mais prazeroso do que são normalmente as agruras do produtor rural no tocante ao direito ambiental, direito agrário, o que normalmente a gente trata. Vamos falar disso se der tempo. Vamos embora. Mas, bom, Regis, a família da minha mãe sempre foi uma tradicional família de agricultores, né? Da família Junqueira e família Almeida Prado. Sempre tiveram fazendas ali, vieram do sul de Minas para a região de Orlândia, ali para Morro Agudo. E eu, desde cedo, meus pais são separados, desde que eu comecei a faculdade, na verdade, um pouco antes, comecei a acompanhar minha mãe, que ia sozinha para a fazenda. Nós temos uma fazenda em Araçatuba, que tinha criação de gado. Eu comecei a acompanhar essa atividade. E aos poucos, evidentemente, eu fui assumindo a gestão da fazenda dela, sempre para ela, e com isso fui tomando um contato com a criação de gado, fiz alguns cursos na Exalc. No começo da faculdade pensei até me transferir da faculdade de Direito para a Exalc, e até por conta dessa história é que hoje sou um advogado meio agrônomo e trabalho com essa questão do direito agrário pela minha vivência na fazenda também, além da vivência no escritório. A criação de cavalos sempre foi uma atividade acessória à atividade pecuária. Desde a época do meu bisavô, que era o Sebastião de Almeida Prado, em Almeida Prado, ele era um pecuarista inverterado, ele era um grande criador de gado, criava Nelore Mocho, acreditava muito nessa raça que estava vindo para o Brasil. Formou diversas fazendas de gado, em Araçatuba mesmo, essa fazenda que nós sucedemos, em Pereira Barreto, no Mato Grosso, e em Morro Agudo. Morro Agudo era café, depois virou cana, mas ele sempre gostou muito da criação de gado. A atividade dele, ele se dedicou bastante, e ele tinha a criação de cavalos que tinha vindo do sogro, né? O capitão Antônio Olinto Diniz Junqueira, que é a família que formou a raça Manga Larga, desde os primórdios, quando tinha uma relação com a Codelaria Real, e tem uma grande história vinculada da raça Manga Larga com a família Junqueira.
O meu bisavô herdou algumas éguas do sogro e continuou a criação e fez uma linhagem, que é a linhagem SP de Sebastião Prado, que tem por característica exatamente a sua habilidade para o trabalho na fazenda de gado. Então são animais bastante rústicos, animais resistentes, com muita docilidade, né? Fácil de mexer com o gado. Eu sempre digo, bom, qual é onde você vê a docilidade do cavalo? Você está contando uma boiada e o cavalo fica parado, você está prestando atenção no gado e não do cavalo, né? Então ele sempre se preocupou muito com essas características e por isso deixou uma descendência, além de filhos, netos, bisnetos como eu, deixou uma descendência de cavalos de bastante importância genética e que nós cultuamos até hoje com uma linhagem bastante fechada na criação dele. Foi bastante continuada por alguns tios meus, né, especialmente o irmão da minha mãe, Antônio Carlos Tino Cabral, o Papu, Arnaldo Almeida Prado, outros que cultivaram essa linhagem do meu bisavô, a linhagem SP, e eu tendo ganhado alguns animais dessa criação, uma vez assumindo a fazenda e tendo necessidade da criação de cavalos para a atividade agropecuária, comecei a criar, me interessar, me aprofundar um pouco no estudo dessas linhagens, nas características que o meu bisavô buscava nos cavalos, e fui vendo que realmente a gente tinha um material genético muito bom e que ele estava certo, né? Era muito fácil porque ele eu já tinha com o que aprender e com o que continuar. E daí comecei a me dedicar. Hoje tenho me dedicado bastante à criação de cavalos. A ideia da cavalgada surgiu um pouco por isso, porque evidentemente, assim como aconteceu no passado, lá em Morro Agudo, por exemplo, que as fazendas de café, antigamente você usava o cavalo, inclusive para vistoriar as lavouras de café. E as lavouras de café foram dando lugar para a cana. Em Araçatuba, a partir de 2004 especialmente, teve aquele boom da cana-de-açúcar, aumentou-se muito o plantio da cana-de-açúcar na região, houve um investimento grande, várias usinas novas foram para lá, e lógico, as áreas de gado reduziram muito. A terra do boi, que foi conhecida como terra do boi, era referência aqui no mercado da BMF, hoje é terra da cana. Tem a Feicana, que é a grande feira lá agropecuária, hoje é muito maior a Feicana do que a Expo. Agora tem até um novo evento do quarto de milha, mas ainda o forte da região virou a cana. E na nossa fazenda não é diferente, uma boa parte da área de pecuária, a gente ainda tem uma pecuária residual lá, vamos dizer assim, mas virou atividade de cana. E a gente aqui em São Paulo, sou advogado, tenho outras atividades, comecei a ver quais são as modalidades de esportes equestres que melhor se adaptariam com a nossa criação, que pudessem dar um sentido, além daquele sentido de trabalho, um sentido mais moderno de uma população urbana, de esporte e lazer para a nossa criação. Eu vou te interromper, a gente vai no intervalo, você continua já. Está ótimo o papo. Gente, eu converso com o vice-presidente da Sociedade Rural, Francisco de Godoy Bueno. Normalmente ele vem falar aqui de fundo rural, essas coisas, mas hoje ele está falando de um projeto pessoal, profissional dele, que é a criação de cavalos, como é que teve início com o seu tataravô, até antes do tataravô. Mas vamos ao intervalo, a gente volta já. Ok, estamos de volta. Eu estou ouvindo uma bela história hoje sobre o cavalo aqui com o Dr. Francisco de Godoy Bueno. Eu interrompi o Bueno para chamar um intervalo, né? Quando ele dizia por que ele fez essa tal cavalgada. Para ver um esporte moderno, não é isso? Então, como eu ia dizer, diminuiu muito o uso do cavalo, né? Ok. Acho que no estado de São Paulo como um todo, você reduziu muito o uso do cavalo.
Então, isso aconteceu na Europa também, né? Quer dizer, você vai nas feiras, eu fui em poucas, né? Na verdade, foi uma ou duas em Paris, lá no Salão da Agricultura de Paris, eu já fui. Mas você vê que hoje a realidade do cavalo, ele é um bem de esporte e lazer, e o trabalho com o cavalo ele é bem residual. Aqui no Brasil, lógico, a gente tem pecuária de pasto, o cavalo ainda é importante, mas eu acho que, especialmente, o mercado do cavalo maior é onde está a maior parte das pessoas. As pessoas estão na população urbana. Então, o nosso cavalo tem como características, assim, eu estava dizendo, a docilidade, a resistência, a rusticidade. Se adapta muito para o turismo rural, né? É um cavalo muito apropriado para o turismo rural e você vê diversas pessoas desenvolvendo essa atividade. E alguns esportes de resistência e menor intensidade. Então, até por influência do Gastão, meu sócio no escritório de advocacia, você conhece bem, eu fui fazer algumas provas de enduro a cavalo. Provas de regularidade, que são provas de 20 ou 40 quilômetros, em que você não tem uma competição de velocidade, né? Então, quer dizer, hoje a grande parte das provas de enduro são enduro de velocidade, que você utiliza normalmente cavalos árabes, daí tem prova até de 160 quilômetros no galope, que são provas muito intensas e, evidentemente, o nosso cavalo não é apropriado para esse tipo de prova. Mas nas provas de regularidade, que você tem uma velocidade menor, de até 14 km por hora, os nossos cavalos se adaptaram muito bem. São cavalos bons de galope, eles andam muito bem, são cavalos confortáveis para andar muito tempo. Então, para nós que somos esportistas de final de semana e tal, não temos o preparo físico para uma prova mais longa, ele se adaptou bem e tem a rusticidade e a capacidade física cardiovascular de um animal de esporte, porque o trabalho na fazenda é muito intenso, né? Ainda mais aquelas fazendas antigas do meu bisavô mesmo, eram fazendas muito grandes e a grande seleção era para você ter o menor número de cavalos para os peões, né? Então é interessante uma conversa uma vez que eu tive com um funcionário antigo nosso tal, e que trabalhou muito tempo em fazendas que tinham outros tipos de cavalo. Cada peão tinha uma tropa de 6, 7, 8 cavalos, porque o cavalo não tinha aquela resistência para aguentar tal. Na nossa tropa, sempre 1 ou 2 cavalos por peão era suficiente. No máximo 3 para você, porque eram cavalos selecionados com esse preparo. Então, nós começamos a fazer as provas de enduro, fomos muito bem, tivemos bastante sucesso. Fizemos esse ano no Hípico quase inteiro com a nossa tropa, já vemos desenvolvendo esse trabalho há alguns anos. E começamos a estudar algumas cavalgadas de longa distância, né? Eu já tinha feito algumas viagens no exterior, fizemos uma travessia dos Andes, mas sempre com cavalos de terceiros do operador. E sempre quero fazer uma viagem dessa com os meus cavalos. Pensamos em fazer várias viagens, principalmente uma travessia, né, com a ideia de fazer a travessia, eventualmente tentar voltar para a fazenda a cavalo. Essa foi a ideia inicial. Então, os cavalos vêm aqui, são treinados num centro equestre, que a gente tem uma parceria de amigos nossos aqui em Alumínio, perto de Sorocaba, Centro Equestre Apalu, que faz esse trabalho muito direcionado para rusticidade, para trabalho de esporte e função, provas de função, um trabalho muito bacana de respeitar o animal do jeito que ele é, ter um bem-estar, um cuidado muito absoluto com o bem-estar, então um esporte responsável. E começamos a pensar, vamos fazer uma viagem de Alumínio a Araçatuba, vamos atravessar de Araçatuba a Orlândia. E acabamos desenvolvendo essa marcha, que foram 500 quilômetros em 10 dias,
Então, normalmente uma marcha de boi, por exemplo, anda 15 a 20 km por dia, a gente queria andar 50, que era uma prova de enduro, mais ou menos, lógico que é outro ritmo, só que durante 10 dias fazer 500 quilômetros. Então, nós fizemos de Alumínio até a Fazenda Pindorama, que é a fazenda do meu tio, onde ele cria os cavalos, é a sede da criação dele. Deu certinho, 500 quilômetros a cavalo, em 10 dias, com 3 dias de descanso no meio. E onde é que vocês passaram? Isso é que é interessante. Isso foi uma grande experiência, né? Quer dizer, a primeira ideia foi fazer um teste com os cavalos, uma viagem. E isso foi se transmutando, né, Rech? Nós somos apaixonados pela agricultura, pela pecuária, pela história do nosso estado. Então, de ser uma cavalgada, um teste de função para os cavalos, se tornou uma experiência socioagricultável, né? Mais do que sociológica, né? Porque a gente atravessou literalmente o estado de São Paulo. Quer dizer, claro, não saímos do Rio. O ideal teria sido sair, talvez, de Cananéia e chegado no Rio Grande para atravessar toda a fronteira. Mas saímos de Sorocaba, então, vamos dizer, quase que no extremo da porta da Serra do Mar, que logo abaixo já entra a serra ali. Chegamos em Barretos, quase em Minas Gerais. Dois polos que foram importantes na história, né? Sorocaba ali foi muito importante na época do tropeirismo e Barretos sempre foi um polo de chegada em virtude da história do frigorífico, né? Um polo de chegada da pecuária. Então, polos inversos, né? As mulas vinham do sul e o gado vinha do Goiás, de Minas, para Barretos. E a gente fez essa ligação, passando por diferentes regiões do Brasil, do estado, em que a agricultura é muito diversa, né? O solo muito diverso. A gente subiu a Serra de Tirapina, um lugar maravilhoso, e nós pudemos identificar não só, quer dizer, o avanço da cana, evidentemente, a gente passou em muitas áreas de cana, mas a diferença do cultivo da cana em diversas regiões do estado. Isso chamou muito a atenção. A gente que gosta do setor, conhece cana, o Gastão tem uma ligação, né? A família dele tem usina, planta cana e tal. A gente reparou muito nisso. A diferença de solo, a diferença do plantio e como as cidades foram se movimentando, né? Porque também foram regiões muito antigas e daí de uma maneira diferente. Como é que as cidades foram, as ocupações, vamos dizer, sociais, foram se transformando pela agricultura nessas regiões. A gente anotou bastante coisa num diário, tiramos bastante foto e a gente espera ter condições aí para um dia fazer um livrinho, uma coisa assim, dessas reflexões aí. Tá fechado o contrato para fazer o livro. Nós vamos para o intervalo. Eu converso com o Dr. Francisco de Godoy Bueno, que é vice-presidente da Rural, agricultor também, né? E praticante de enduro com seus cavalos, são manga largas. Manga larga. Manga larga tradicional, SP, Sebastião Prado, isso? Isso. Nós voltamos já para o último bloco. Até já, obrigado. Ok, hoje nós estamos ouvindo uma história magnífica aqui, contada pelo Dr. Francisco de Godoy Bueno. História real, né? Que ele fez o passeio de 500 quilômetros que ele falou pra gente. Bom, a minha pergunta agora é a seguinte, esse programa vai ter continuidade, não vai parar aqui. Você e o Gastão foram sobre os cavalos, certo? É isso. Mas eu não sei se vocês têm treinamento físico para isso, quero saber. Mas os cavalos também, nós vamos fazer um outro programa aqui com o pessoal de Alumínio, né? Perfeito, com o Lucas. Só para ele falar do que ele fez para o cavalo fortalecer músculo, etc. Vocês tiveram treinamento?
Bom, na nossa marcha foram 3 cavaleiros. Então o Lucas Paiva Garcia, que é um profissional, é sem dúvida um exímio cavaleiro. Ele já tinha tido uma experiência porque ele fez o raid da Cabanha Paulista, que ele trouxe cavalos crioulos de Uruguaiana até Itu, 1.600 quilômetros. Então foi a nossa cavalgada foi 1/3 da viagem que ele tinha feito anteriormente. E já tinha uma certa experiência nesse tipo de viagem. E isso foi muito importante e muito bom para nós. O Gastão e eu somos advogados, somos enduristas de finais de semana, mas fizemos uma preparação física e inclusive uma integração com os cavalos, né? Isso foi uma questão muito interessante que o Lucas colocou para que nós tivéssemos uma atenção antes do enduro, de conhecer bem os cavalos que a gente ia participar, que a gente ia utilizar. Lógico, eu já conhecia melhor, porque são os cavalos que a gente usa na fazenda, e que eu usei alguns deles nas provas de enduro, mas o Gastão também participou dessa integração com os cavalos. E os cavalos estavam muito bem treinados, né? Para isso que a gente faz. Por exemplo, nós passamos, o primeiro dia foi um dia, né, de choque, né? Porque nós chegamos em Itu no final da tarde, era uma segunda-feira, então trânsito, buzina, rotatória, a gente parando no sinal íamos com 3 cavalos montados e cada um ia puxando mais um cavalo reserva. Então o cavalo parado no sinal. O cavalo amarrado, parado no sinal e tal. Evidentemente, às vezes assustava uma coisa ou outra, mas os cavalos estavam realmente muito bem preparados. O Lucas fez muitos treinos na estrada, com o caminhão buzinando, então os cavalos estavam preparados para aquele ambiente. Sim. Claro, tinham momentos de estresse, mas a gente fez tudo para mitigar esse estresse e garantir o bem-estar dos animais. A gente parava a cada uma hora e meia para dar feno, para dar água, para os cavalos pudessem estar sempre hidratados. Então teve um trabalho muito intenso disso, de preparação dos cavalos e dos cavaleiros. Qual o tamanho da equipe? Tinha gente indo de carro, né? Sim, a gente também foi uma outra coisa. Quer dizer, como a gente não tinha exatamente a dimensão de como seria o rendimento dos cavalos, a gente não tinha experiência e não se tem notícia de uma viagem com esse grau de intensidade com cavalos manga larga. Que nem eu disse, normalmente as viagens são 20, 30 quilômetros por dia, ou às vezes é um pouco mais, mas menos dias. Então a gente tinha uma preocupação muito grande para entender o desempenho dos animais e entender como é que seria a reação ao longo dos dias. E a gente tinha essa meta de fazer uma média de 50 km por dia, mas sabíamos que era uma meta bastante agressiva. E estávamos preparados para fazer 40 km por dia até. Felizmente deu certo de fazer 50. E daí o que nós tínhamos? Nós tínhamos o trajeto mais ou menos traçado, alguns pontos de apoio ou para dormir, etc., para pousar os cavalos, que era o principal, combinados, mas nada muito certo. Porque a gente tinha que ir vendo, inclusive alguns pontos não deram certo, né? A gente teve a fazenda do Roberto Rodrigues, até o ministro, agradeço aqui em público, o Paulo, filho do Roberto, que se prontificou a nos receber, e infelizmente nós não pudemos ficar lá naquela bonita fazenda que eles têm ali perto em Guariba, porque o dia anterior da marcha a gente teve que alterar o trajeto e ficou longe para a gente chegar na Santa Isabel. Tivemos que arrumar outro pouso, foi muito bem recebido por um seguidor nosso do Instagram, viu que a gente estava precisando de pouso em Pradópolis e organizou para a gente um terreno. Então a gente ia com um caminhão de apoio que tinha toda a infraestrutura para os cavalos, ração, feno, cerca elétrica, barraca para a gente, comida,
tudo, e uma caminhonete de apoio para dar um apoio rápido de água, de feno durante o percurso. Então, de manhã ia sair o caminhão, montava o acampamento do almoço, depois o caminhão ia direto para o acampamento final e a gente e a caminhonete ia fazendo esse suporte mais no dia a dia. E daí tinha uma equipe muito engajada, que eu quero agradecer, aí o primeiro motorista do caminhão, o seu Nivaldo, o Fubá, que é o assistente do Lucas, que cuidava dos cavalos, o William, que é nosso assistente lá em Araçatuba, já cuidava dos cavalos, cuidou bastante dos cavalos e do alojamento, e o Arthur Cabral, que é um exímio ferrador, que ia dirigindo a caminhonete no apoio, e nos dias de intervalo trocava as ferraduras, checava os membros inferiores dos cavalos e tal. E a gente, além de tudo, uma equipe de veterinários que ia acompanhando o desempenho da viagem remotamente, e foi nos dias de descanso para fazer um exame clínico e tal, especialmente o Dr. Paulo Sanches, lá da Universidade do Cavalo, e o César Pequeno, que cuidava da nutrição dos animais. Então tinha uma equipe importante de apoio atrás. Parruda, né? Para que Nosso fosse um tempo está sucesso. acabando, só para você. Para que fosse um sucesso, graças a Deus. Então esse foi um projeto nosso, né? Claro, em homenagem a essa obra da nossa família, mas foi uma realização coletiva de toda a nossa equipe aí, que teve muito engajada, todo mundo participou, e foi muito importante para que a gente conseguisse concluir com êxito essa travessia. Olha, super legal. Eu teria mais coisas que eu gostaria de saber, mas não tenho mais tempo. Detalhes de locais que vocês passaram e tal, mas a próxima vez que você vier, se a gente tiver tempo para falar de questões ambientais ou tributárias, ou o que seja, mas nós vamos chamar o Lucas aqui, né? Pô, excelente. O Lucas para falar só do treinamento dos cavalos. Essa cavalgada de vocês, acho que pode ir para o Guinness Book, não pode? Se ninguém fez 500 quilômetros com manga larga. Com manga larga eu acho que o que tem já está no Guinness Book, e a nossa referência foi a Marcha Brasil 14.000 do Pedroca, né, que fez uma marcha de 14 mil quilômetros no Brasil, atravessou de Oiapoque ao Chuí, foi todos os cantos. Doutor, muito obrigado. Ficamos de marcar com o Lucas, muito obrigado. Adorei o programa hoje. Adoro contar a história e eu vi também. Doutor Francisco de Godoy Bueno é vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira e fez um evento aí com o sócio Gastão e outras pessoas, médicos, treinadores, etc., com manga larga de 500 quilômetros em 10 dias. Muito obrigado para você, até amanhã tem mais. Tchau.